da nossa vida em que a gente ora e não vê a voz de Deus, e não vê a mão de Deus, e as coisas não mudam, e as coisas não se transformam. E hoje eu vou estar trazendo aqui uma história muito significativa do livro de Juízes. Eu passei uma semana e meia estudando Juízes, gostaria de ter estudado mais ainda, mas é um livro muito atual para os nossos dias, porque é um livro ao qual não há líder em Israel, e aí o povo está vivendo uma verdadeira anarquia. Anarquia é falta de regras, de lei, e a gente vai observar que o povo, como disse, a maioria das vezes no final, não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria, né? Hoje a gente é ensinado já a fazer o que a gente quer, a criticar tudo, a criar realmente todo um clima de incertezas. E, na verdade, um rei, um líder, ele serve justamente para isso, né? Para trazer a paz, trazer a tranquilidade, trazer ordem, né? Inclusive o nosso lema, não sei se vocês sabem, da bandeira Ordem e Progresso, é um tema positivista, né? Lá do positivismo, que foi colocado porque a Europa estava totalmente destruída por causa da Revolução, França estava totalmente destruída, e aí Augusto Conte cunha esse lema Ordem e Progresso para restabelecer novamente a ordem na França pós-revolução, né? E aí o que acontece? Nós temos essa ideia de que viver em sociedade é se negar, né? Viver em sociedade é você entregar, vamos dizer assim, ainda que falhe, entregar à lei o teu direito de vingança e não um faroeste caboclo, né? Então, se alguém faz alguma coisa com você, você vai fazer um BO contra aquela pessoa, você entrega ao Estado, o grande Leviatã de Thomas Hobbes, né? Você entrega ao Estado o direito de vingar, de trazer justiça à sua causa, né? Isso é viver em sociedade. Porém, aqui em Israel havia uma verdadeira anarquia, uma verdadeira bagunça. Cada um fazia aquilo que dava no seu coração. E eu vou ler aqui um texto, eu vou narrar primeiro o capítulo 19 de Juízes, e depois nós vamos trabalhar o 20, tá bom? Eu vou narrar primeiro o capítulo 19, porque o 19 vai falar que existia um levita, né? Ele estava peregrinando ali pelas montanhas de Efraim, e ele então tomou para si uma mulher, uma concubina de Belém de Judá. Então ele tinha aqui uma concubina, né, a sua mulher. A gente não sabe se naquele período ele tinha outra, mas aqui é uma concubina, alguém que é a mulher dele, que ele traz, que ele cuida, que ele é responsável. Porém, essa concubina, em algumas versões, olha, quem está com a Almeida Revista e Corrigida, né, e a NVI, vai dizer que ela o traiu. Na ARC e na NVI vai dizer que ela o traiu, ela foi infiel a ele. Já em outras, tipo a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, a ARA, Almeida Revista Corrigida, e a NAA, nova Almeida atualizada, vai dizer que ela se aborreceu dele, certo? Mas vamos continuar aqui com um processo de infidelidade, vamos usar essa infidelidade, parece que ela o trai. E ela então volta para a casa do pai. E esse homem está muito irado com ela, porque ela o traiu. Só que depois de 4 meses, você sabe que a ira vai passando, vai arrefecendo, os momentos bons vão retornando à memória, né? Os momentos de alegria, a história de vida vai retornando. E ele resolve então ir na casa do pai dela e trazer essa mulher de volta, depois de 4 meses. Só que, quando ele chega lá, ele fica 3 dias, o pai dela fica muito feliz, e banquete para tudo que é lado, muita alegria. E ela, no quarto, quando do 3º para o 4º dia, ele diz, eu vou embora. Só que levanta cedo para ir embora, só que o pai dela diz, não, fica mais um pouco aqui com a gente, vamos tomar um café da manhã aqui, um breakfast, né? Vamos aqui nos deliciar.
E ele então começa dali, puxa uma bandejinha daqui, puxa um copinho de vinho dali, vai ficando, e entardece. Ele fala, vou embora. Ele diz, não vai embora não, cara, vai anoitecer. Nós sabemos que naquela época não tinha carro, não tinha nada, era a pé, ou então no jegue, né, numa jumenta, e você andava, então tudo era muito longe. Ele, não vai não, senão você vai ser pego pela noite, aí fica mais essa noite, amanhã tu vai. Beleza, ele fica mais uma noite, e aí quarto dia, ele levanta de manhã para querer ir embora. E aí o pai dela vai e diz assim, cara, tudo bem, fica mais um pouquinho, toma um café da manhã, aquela coisa de pai receptivo, né? Pô, tá feliz, vai levar minha filha de volta para casa, né, e tal. Aí ele vai, dá aquele cafezão, aquele breakfast, e aí, à tarde volta de novo, ele diz, vou embora agora. Não, não vai não, que você vai ser pego pela noite, fica mais uma noite aqui com a gente. E ele então fica, levanta de madrugada, quinto dia, para sair de novo. E aí novamente vem o sogrão gente boa pra caramba, né? Pô, cara, olha só, fiz um bolinho de aipim daqueles, um bolinho de milho, um cafezinho, fica aqui, mas eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar para minha cidade. Não, rapaz, fica aqui, come isso aqui. Aí vai, come, a mulher também já está meio, vamos comer esse bolinho gostoso e tal, vai ficando. E aí vem a tarde de novo, provavelmente deve ter tido um cordeiro assado na hora do almoço, né? E ele fica ali, e aí vem a tarde. E aí o sogro fala, fica mais essa noite, o sol já está chegando aí, tu vai ser pego no meio da gente. Não, agora eu vou. E ele então sai, já no meio da tarde, e ele então caminha com as suas duas jumentas, a sua esposa e o seu moço, né? Geralmente alguém com uma certa situação tinha um moço do lado para ajudá-lo. Eliseu tinha um moço, a maioria desses homens, dos profetas, tinha um moço do lado para ajudá-lo. E aí ele vai com a esposa, o moço e duas jumentas. Ele parte então e vai embora. Só que ele passa em frente a uma cidade já anoitecendo. Sabe aquela coisa já de estar ficando vermelha à tarde? Né? Ele começa ali no entardecer, no chamado pôr do sol, né? Ele passa em frente a uma cidade chamada Jebus. Né? E essa cidade não era de israelita. Aí o moço dele dizia, vamos entrar aqui, vamos passar a noite aqui. Ele dizia, não, tu não vai passar a noite aqui. Não passa a noite aqui não, porque eu não vou passar a noite na cidade que não seja dos filhos de Israel. Até esse momento todo mundo sabe que Jebus é Jerusalém. Depois vai se tornar Jerusalém, que é conquistada por Davi. Davi conquista depois Jebus e dá o nome de Jerusalém. Ok? Mas naquele momento não era cidade israelita. E ele continua caminhando. Vou me acampar ou em Gibeá ou em Ramá. Mas na hora que vai escurecendo, ele então passa em frente a Gibeá. Ele entra em Gibeá, ele senta em Gibeá, e Gibeá é a cidade dos benjamitas. Quando você vai ver lá nas conquistas, Gibeá coube a parte daquele território aos benjamitas. Quem eram os benjamitas? Descendentes de Benjamim. Quem era a mãe de Benjamim? Era Raquel. Ok? Na verdade, Benoni, né? Depois dá o nome Benjamim. Benjamim, ele nasce e Raquel morre. Né? Ele era o último filho de Raquel. E ele é irmão de quem? De José. Então, a tribo de Benjamim, ela veio, né, se proliferando e se tornou uma tribo, e ele então está habitando na cidade de Gibeá. Ele então entra. Ele tem jumenta, ele tem alimento, ele tem água, ele é um cara que tem a situação boa, sai de lá bem, vamos dizer assim, com bastante provisões. E aí não tem ninguém que o aceite dentro de casa. Porque naquela época, ser hóspede de alguém era algo muito custoso, muito perigoso e algo extremamente vergonhoso caso alguma coisa acontecesse ao seu hóspede. Vocês não têm ideia. Para vocês se lembrarem, quando os anjos entram em Sodoma e Gomorra e Ló encontra na praça e leva para dentro de casa, os homens da cidade tentam entrar para estuprar Ló. Você lembra? Estamos vivendo em Sodoma e Gomorra também, que faz tudo o que se quer. E aí, Ló faz o quê? Quer dar a sua filha, mas os anjos intervêm e eles ficam cegos e pão, certo? Então, por que ele quer dar a sua filha? A gente vai, dá minha filha virgem?
Já pensou pegar sua filha por causa de um hóspede dentro de casa, dar para os bandidos? Mas era o costume daquela época. Porque algo horrendo era permitir que alguma coisa acontecesse a um hóspede dentro de casa. Alguém que você tivesse hospedado. Estamos falando aqui de mais de 2.500 anos. Juízes é escrito em 375, mais ou menos, 1375, é muito tempo. Então nós observamos que a hospitalidade era algo muito crasso. Inclusive, nas cartas, no final, vai dizer para você ser hospitaleiro, né? Hospitaleiro, é algo muito... Cara, era muito significativo, e ainda é hoje. Um judeu não convida você para entrar na casa dele se você não for uma pessoa especial para ele. Nem um árabe. Se você é convidado para entrar na casa de um árabe, da família dele, você tem que ser alguém muito especial. Não é qualquer um que entra na casa de um judeu de árabe. Porque ser hóspede de um judeu de árabe é um grande privilégio. E quando você for lá, por favor, considere isso um grande privilégio. Não trate como se fosse na casa do pastor Miguel. Nem na casa do Luciano. É muito significativo. Amém? Amém. E aí, vem um velho, né? Vem um velho que também era das montanhas de Efraim. E ele está ali, vamos dizer assim... Durante já algum tempo, ele já tem uma casa ali, e ele chama então, né, esse levita da tribo de Levi, para que ele possa acampar junto com a sua concubina dentro de casa, e o moço. Então ele entra, ele vai lá, recebe, e mesma coisa, os homens daquela cidade, mesmo sendo descendentes de Benjamim, nem sempre os descendentes dos filhos de Deus vão ser gente que segue a Deus. E os filhos de Benjamim não tinham chamados filhos de Belial. O que é chamado filho de Belial? Belial são pessoas más, pessoas perversas, pessoas sem regras, pessoas sem ordem, pessoas que valem tudo, pessoas que não há limite para se dar bem, pessoas que não têm o superego, né, dizendo, isso é errado, elas fazem o que dá na cabeça. A Bíblia chama de filhos de Belial. Gente maldosa, gente que gosta de problema. São os filhos de Belial. E aí esses filhos de Belial batem na porta. Poc, 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 poc. Manda esse homem pra gente aqui que a gente quer abusar dele. E era literalmente sodomizar aquele homem. Eles queriam fazer sodomia. E não eram porque eram homossexuais, não. Era cultura, tanto de Sodoma quanto também desse momento, praticar esses atos. As pessoas que eram sem regra, anárquicas, fazer tudo que dá na cabeça. E eles queriam humilhar esse homem se aproveitando dele. Aí o que o dono da casa fala? Leva minha filha virgem e leva a concubina dele e fala, não, eu vou te dar então minha filha. Esse levita, consciente, pega a concubina dele e não deixa ele dar a filha. Pega a concubina e joga. E na hora que pega essa concubina, eles lambem o beiço. Eles brincam com essa mulher, a ponto de quando o dia começa a raiar, ela se joga na porta dele, e ele chama essa concubina, e a mulher então não responde, ele entende que ela está morta. Ela morre de tanta bagunça que fizeram com essa mulher durante a noite, durante o dia, durante a madrugada, durante a noite. E não só devem ter estuprado, mas batido, feito o diabo com essa mulher. E aí, esse homem então tem uma ideia. Ele pega essa mulher, esquarteja essa mulher. Corta o braço, corta a perna, corta a cabeça, corta outro membro e vai picotando. E uma vez que ele picota, ele manda as 12 tribos de Israel um pedaço para cada um. Um pedaço para cada um. Vamos lembrar? Não havia temor de Deus nessa época. O homem estava dizendo o seguinte: Deus, não governe sobre a gente. Nós vamos fazer o que dá na nossa cabeça. Você não sabe o potencial para o mal que você tem. Nem eu. Você não sabe. Talvez se pisar em algum calcanhar teu, o que é possível você fazer. Então não julgue antes de você falar assim, eu sei que eu posso ser tão bom, como também posso ser tão mal quanto eu não imagino ser.
A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem é mau. Por isso que quando falaram para Jesus, não, só existe um bom, Jesus. É muito bom a gente, é muito legal a gente ser uma pessoa boa, honesta, quando está tudo bem, quando fomos criados num local que nos proporcionou isso. Mas sabe que o teu potencial, se não tivesse algumas intervenções, seria para o mal. E aí, esse homem reparte os pedaços, manda para cada tribo de Israel, e eles então se reúnem para que houvesse uma decisão do que fazer. E os israelitas então das outras tribos dizem, olha, a gente não vai dormir, a gente não vai voltar, enquanto a gente não vingar o que foi feito em Israel, tamanha loucura. Bem, dentro desse contexto, vai haver uma batalha, vai haver uma guerra. E como essa guerra se desenrolou, como essa guerra se desfez, aí a gente cai no capítulo 20, tá? A gente narrou no capítulo 19 aqui, eu não li, porque se eu lesse é sacal, é cansativo, ler 2 capítulos com centenas de versículos. Então eu resumi aqui para vocês, eu acho que chama mais atenção a gente narrar uma história do que ler uma história, ok? Então ia ficar meio cansativo, talvez nem entendesse. Então eu narrei, absorvi, me engravidei dessa história e passei para vocês. Agora nós vamos para o capítulo 20 e ali a gente vai dissecar, ok? Então vamos lá. O tema dessa mensagem é: quando entendemos que Deus nos ouviu, mas dá tudo errado. Mas Deus me ouviu, Deus mandou fazer isso e eu fiz e deu tudo errado. Ok? Vamos lá. Como o Senhor se vingou de Israel de tão grande atrocidade? Vejamos as etapas nessa densa história, dessa narrativa, desse problema tão horrível, tão cruel, tão desumano que houve em Israel. Primeira coisa que nós vemos, que após o levita narrar os fatos para toda a tribo de Israel, eles decidem fazer justiça. Eles decidem buscar estratégia para essa batalha. Olha comigo o versículo 7 do capítulo 20 e vamos acompanhar. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho, neste caso. Então, todo o povo se levantou como um só, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para a sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos, ou seja, escolheu uma tribo que iria subir. Tomaremos 10 homens de 100, de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre nós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que eles não foram logo atacar, eles não foram logo acabar com aquela tribo, eles fizeram um acordo: nos dê os que fizeram esse mal, nos dê aqueles que fizeram tamanha loucura em Israel. Mas eles não aceitaram e resolveram se levantar contra Deus. E resolveram se levantar contra a justiça, e resolveram se levantar contra as tribos de Israel. Então a primeira coisa que a gente vê é que eles tentam um acordo, eles tentam pegar quem cometeu a falha e resolver o assunto, mas eles não aceitam. Os israelitas tentam evitar a guerra pedindo só que os que praticam o crime, mas não são atendidos. Olha o versículo 12.
As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que fizeste entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz dos irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindo da cidade em Gibeá, para saírem à peleja contra os filhos de Israel. Então a gente já vê aqui que é um coração duro, não reconhece o erro, quer perpetuar a maldade, quer que continue a anarquia que estava acontecendo. Porque é isso que o ser humano... Gente, há pouco tempo no Brasil, aqui a gente teve a polarização no nosso país, foi por isso que não aconteceu uma guerra civil. Foi a isso que não aconteceu uma guerra civil. Porque a maldade está no coração do homem. A gente pinça uma questão, joga no ar e coloca quem tocar nessa questão, a gente vai cair dentro. E é isso que é feito na sociedade, é isso que cria os ídolos. Eu pensar um recorte da sociedade, colocar como intocável e criar meu ídolo. E a gente faz isso, tanto a direita quanto a esquerda. Pinça um detalhe da sociedade, coloca em destaque e cria como ídolo. E vão matar e vão morrer por esse ídolo. E aí, voltando aqui, eles tentam evitar. E mesmo assim Israel está em maior número. Olha o versículo 17. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que puxavam a espada. E todos eles homens de guerra. E quantos estão com Benjamim? Olha o versículo 15. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindo das cidades, eram 26 mil. Aqui 400 e outro 26 mil. Que puxavam a espada. Fora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Né? E ainda diz que eles eram precisos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos. Ainda tinha os canhotos, né? Os quais atiravam uma funda com uma pedra no cabelo e não erravam. O nego está errando aí um alvo enorme lá no estande de tiro, pá, acerta aqui, pá, acerta. Os caras atiravam uma funda rodando e não erravam um fio da cabeça de alguém. Os caras eram especialistas. Gente de guerra, preparado. 700 que estava junto com a tribo de Israel. Quem dera nós tivéssemos 700 especialistas. 7 especialistas. Gente aplumada no evangelho que não erra a pedra que esmiuça a penha, que é a palavra de Deus. Gente precisa, aperfeiçoada no evangelho. Gente com uma vida santa. Gente com uma vida que exala o bom perfume de Cristo. Essas pedras não errariam o coração das pessoas. Gente de oração, gente que passa a madrugada em vigília, orando, jejuando, clamando, pedindo: Deus, dá-me o que tu pede. E vai lá, continua. Ponto 2, nós vimos o primeiro ponto, vamos ver o segundo. Os israelitas traçaram sua estratégia debaixo da direção de Deus. Eles vão traçar uma estratégia debaixo da direção do Senhor, eles não saem na carne. Eles não têm aquela raiva do inimigo de agora eu vou fazer e vai. Não, eles pensam, eles buscam, eles oram, eles vão entender o que é que Deus quer para fazer. Eles não são animais impulsivos. Olha o que eles fazem. Os israelitas traçam sua estratégia debaixo da direção de Deus. Buscam para saber qual a tribo deveria sair à guerra primeiro. Olha o versículo 18. Comigo, 18 lá. Ele lhe respondeu: estamos viajando... Perdão, errei, estou no 19 aqui, voou. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Foi onde Jacó deitou, botou uma pedra e ali fez um santuário. Ali se passou Betel. Betel significa casa de Deus. E o consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. A tribo de Judá vai subir primeiro. Judá é filho de quem? Quem é a mãe de Judá? A mãe de Judá é Lia, né? Lia é aquela irmã de Raquel, que era estrábica, assim, quando Jacó trabalhou para casar com Raquel, o pai dela, Labão, jogou a mais velha, primogênita, né? Estrábica, que Jacó não se interessava. Mas Jacó, durante o casamento, encheu o pote.
Quando de manhã acordou e foi de noite deitar com ela, quando acordou de manhã não sabia se era o A ou B. O cara doidão não distingue nada. Ele deitou lá com ela, igual os filhos lá, igual como Ló, né? As filhas dele deitaram para gerar ali Amon e Amnon. E ele estava doidão. Então beber, ficar embriagado, gera em você cegueira. Você perde os teus nós. E faz o que você quer. Você nem vê o que está acontecendo. E o que foi que aconteceu com Jacó. Jacó está deitado ali, né? Crente que está na bênção era Lia. E Lia começou a parir primeiro. Deu Gerson e foi, babá. E ela então dá a luz a Judá. E essa tribo de Judá é a tribo escolhida lá, que mesmo Jacó vai abençoar, dizendo que o cetro não se apartaria de Judá, até que viesse Siló. O estudo da palavra Siló é muito bom. Quem quiser fazer o estudo da palavra Siló é algo excelente. Que além de ser Jesus ali, também tinha uma cidade chamada Siló. E aí, eles então escolhem Judá. Judá é eleita por Deus para a batalha. E vamos ver o que acontece lá com Judá. Judá foi escolhida para subir primeiro. Partiu para a guerra. Ponto 3 agora. Ao comparecer contra Gibeá, saíram a peleja. Israel é vencido por Benjamim em sua primeira batalha. Olha o versículo 19. Olha o versículo 19 e 21. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. A primeira coisa que eu observo aqui é que eles buscaram a Deus. Eles estavam orando a Deus. Deus deu uma estratégia para eles. E eles saem confiantes a Deus. Mas chega na batalha, eles perdem. Jericó teve uma situação muito parecida, porém Acã havia roubado a capa, havia roubado os tesouros, havia uma explicação. Aqui não há explicação. Por que Deus dá direção para uma pessoa, para uma tribo, e essa tribo é dizimada com 26.000 pessoas morrendo? São 26? 28.000 pessoas morrendo. 22? 22. Gente, isso me faz uma pergunta: quantas vezes eu e você entendemos que Deus nos deu uma direção, que a gente ora, que a gente clama, mas no final não é nada daquilo. As coisas não aconteceram como nós esperávamos. Quantas pessoas não estão sentadas aqui que no fundo não são frustradas com o Senhor? Quantas pessoas não estão aqui, mas eu estou buscando a Deus e nada está acontecendo? Eu estou buscando o Senhor e a minha vida não está mudando. Eu clamo o Senhor e Ele não me ouve. Essa mensagem é para você. Eu poderia trazer uma mensagem de vitória, porque Deus é um Deus da vitória. Porque Deus é um Deus que entra com providência. Porque Deus é um Deus que cura, que liberta, que santifica. Mas Deus também muitas vezes quer trabalhar no nosso coração. Muitas vezes Deus quer nos levar a simplesmente aos becos sem saída. É muito bom quando Ele nos ouve. É muito bom quando tudo dá certo. Mas saiba que Ele vai provar a sua fé. Ele vai provar a sua perseverança. Porque é nessa hora que a gente vê quem é de Deus e quem não é. Quem realmente confia nele e quem não confia. Foi por isso que Jesus disse assim, ó: não tira o joio do meio do trigo. Deixa ele crescer junto com o trigo. Porque esse joio a qualquer momento vai sair. Porque a caminhada com Deus é uma caminhada de porta estreita e caminho apertado. Quem disser para você que não é, mentira. A palavra é porta estreita para você entrar. E é caminho apertado. É uma peregrinação. Até mesmo porque para a gente não se apegar tanto a esse mundo e fazer como a mulher de Jó fez. Se apaixonou tanto por Sodoma que olhou para trás. E Deus muitas vezes tira os nossos alicerces, tira as nossas confianças, tira aquilo que nós nos apegamos, para que a gente entenda que nós somos peregrinos nessa terra. Que nós somos forasteiros, a nossa cidade não é essa. Por mais que você se apegue a ela. Não é!
Israel então fica confuso, mas Israel, ele quer tanto essa batalha, que ele volta a buscar o Senhor. Ele é vencido por Benjamim, pela primeira batalha, mas ele volta a buscar o Senhor. Olha lá no versículo 23 a 25. Antes, subiram os filhos de Israel, depois que perderam, né? Antes, vamos ler o 22. Porém, Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar para a peleja, ou seja, se botaram em ordem para pelejar, no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes, diga antes, eles buscam a Deus. Antes, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Então nós vemos aqui que eles estão debaixo agora da direção do Senhor. Eles acharam, nós perdemos, é porque nós não deveríamos ter combatido. Mas eles voltam, nós devemos subir de novo. Ele diz: sobe, vai. E eles vão. E eles estão debaixo da direção do Senhor. E eles agora digam: agora a batalha é nossa. Agora eu vou vencer. Agora a bênção chega. Agora a história muda. Será? Será? Vamos ler agora o restante aqui. Chegaram, 24. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que puxavam da espada. 22 na primeira guerra, agora 18.000. Eu não estou entendendo. Eu estou buscando a Deus e só pancada na minha cabeça. Eu vou começar a usar aquilo que se diz lá fora, né? Quanto mais eu busco, mais a assombração me aparece. Não é isso? Eles estão debaixo da direção de Deus. Deus escolhe a tribo para pelejar. Deus agora vai e diz: tu tá certo, meu amigo, vai lá, sobe. E eles tomam na cabeça de novo. 22 com 18 dá quanto? 40 mil. 10% do total dos soldados que haviam em Israel. Não haviam 400? 10%. Perdas. Famílias sem seus pais, né? Famílias que não vão ter o seu provento. Naquela época não havia tanta possibilidade como hoje. 40 mil pessoas abatidas. É duro você estar buscando o Senhor. É duro alguém falar para você assim: olha, eis que Deus me diz. Ele vai voltar. Eis que Deus me diz, essa bênção vai chegar. Eis que Deus me... E aí passa anos após anos, e anos após anos, e anos após anos, e tu está entendendo a mão de Deus e nada. É por isso que muita gente enfraquece. Por isso que você tem que estar lendo a palavra, jejuando, orando, congregando, porque um abismo chama o outro. Primeiro tu enfraquece, depois você cai no pecado. Depois de cair no pecado, você vai para o mundão. Depois do mundão, tu está na mão do palhaço de novo. É um processo. O abismo nunca fica só na beira. Depois que você cai lá embaixo, tem lama. E se você tiver vivo lá embaixo, vai se lamear. E esses homens aqui, quais são? O que eles fazem agora? Olha o verso 26 a 28. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel. Primeiro eles buscam direção, aí perdem. Aí buscam direção de novo, Deus diz: sobe. Eles sobem, eles perdem geral, eles perdem mais 18.000 e eles choram, e eles choram, e eles choram, eles se humilham. E eles voltam aonde? A Betel. Todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocausto e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, eles estão orando, eles estão buscando, porquanto a arca da aliança de Deus estava naqueles dias ali. Não havia uma promessa onde tivesse a arca do Senhor, a bênção estava? Eles estão tomando cabeçada.
Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, ministrava perante a arca, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos, Senhor? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. A palavra do Senhor, ela não cai no vazio, ela cumpre. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Talvez até agora você não tenha visto a vitória que Deus prometeu para você. Está orando, está clamando, está jejuando, está se virando, mas as coisas ainda não aconteceram para você. Sabe de uma coisa? Deus está trabalhando no teu coração. Deus está vendo se você realmente o quer ou quer o que Ele tem para te dar. A diferença é você querer Deus. É igual casamento. Eu quero casar com aquele homem, com aquela mulher, pelo dinheiro que ele tem, ou quero casar com aquele homem ou aquela mulher porque eu o amo? Deus sonda o nosso coração. Por que você quer casar com Deus? Para Ele te dar o que você quer ou porque você o ama? E aí você vai conhecer o seu coração hoje. E aí, Deus disse, em outras palavras: olha, tem dia e hora para vitórias de vocês chegarem. Eu já determinei o dia e a hora. É amanhã. Fica firme. Sustenta fogo. Mas eu estou sem munição, Senhor. A munição são os vigores. O Senhor faz forte aquele que confia nele. O Senhor renova as suas forças. E eles então ouvem o que Deus faz, ao invés de se rebelar, largar para lá, largar para trás, dizer: eu vou obedecer de novo, porque sobre as tuas palavras lançarei minha rede. Deus nos testa, mas Ele sabe até onde pode nos testar. Deus não dá um frio que o cobertor não aqueça. Gente, servir a Deus é algo muito sério, não é de brincadeira. Eu vejo as igrejas hoje de brincadeira com Deus. Tem que haver arrependimento, confissão de pecado e entrega. Deus não aceita só a sala, a cozinha, o teu banheiro, Ele quer o porão da sua alma. Deus quer entrar em todos os cômodos da tua vida para transformar. Você tem que ser dele, 100%, 50% não serve para Deus. Se Baal é Deus, serve. Se Deus é Deus, serviu. É 100%. Glória a Deus. A gente tem que morrer para esse mundo e viver para Deus. Se o grão de trigo, se o trigo caindo no chão não morrer, ele não produz fruto. Tem que morrer. E aí o Senhor diz: vai, que amanhã entregarei vossos irmãos. Mas os benjamitas estão confiantes de que vão vencer. Ok? Olha o versículo 29 a 32. Então Jael pôs emboscada em redor de Gibeá. Botou uma emboscada. Fala, emboscada. Ele deixa uma emboscada em Gibeá. Isso é estratégia de guerra. A arte da guerra. Deus dá essa estratégia para eles. Você tem que buscar estratégia de oração às vezes, amém? Deus dá estratégia. Olha o que eles vão fazer. Ao terceiro dia, subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, essa é a emboscada. Israel puxa eles para longe da cidade. Não deixa eles ficar mais guerreando na cidade. Israel faz o quê? Vem atrás da gente. Porque tem uma emboscada. Tem uma guarnição lá, pertinho da cidade. Por quê, meu amigo? Quando toca na tua família, quando toca nas tuas bases, quando toca no que tu tem, quando toca na tua estrutura, tu não vai mais para a guerra. E essa é a estratégia. Vamos tocar naquela cidade e dizimar tudo. Uma guarnição fica lá para isso. E os guerreiros saem atrás de ar. Mas olha que esse é o problema do nosso inimigo. Ele acha que já ganhou. Ele sempre achou. Ele achou que Jesus morrendo na cruz ele tinha ganhado. Na verdade, aquela era a nossa vitória. A morte de Cristo. Olha o que ele diz lá.
Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo e mataram, como das outras vezes, uns 32 homens de Israel, pelas estradas, das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: olha, tolice, vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para as estradas. Atraiamo-los da cidade para a estrada. Havia uma estratégia. Havia um objetivo. E os Benjamim estão dizendo: vamos que a gente vai ferir eles de novo. Vamos que a vitória já é certa de novo. Já vencemos 2 vezes, vamos vencer a terceira. E eles continuam, até o verso 32, já fui aqui. Israel põe emboscada contra Gibeá, verso 33, já foi de 33 aqui. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida, porém eles não imaginavam que a calamidade os tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim. Tinham quantos que a gente viu lá atrás? 26.000. Eles matam aqui quanto? Mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da... Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante a Benjamim, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada está lá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu a todos a fio da espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Era o sinal que já tinha dizimado. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começaram Benjamim a ferir e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito, já estão derrotados diante de nós como da peleja anterior. Autoconfiança. Não estão vendo que tem emboscada lá. Às vezes a gente age assim. O inimigo está jogando emboscada na nossa vida, a gente não está tudo bem, não está vigiando. A Bíblia diz para orar e vigiar. Está tudo bem comigo, aí esmorece na oração, esmorece na leitura bíblica, não busca discernimento espiritual de Deus, né? Aí a luta vem e não está pronto para sustentar fogo. Onde eu parei? Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se for uma coluna. Virando-se Benjamim, a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chama para o céu. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim, pasmaram, porque viram que a calamidade lhe tocaria. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que vinham da cidade os destruíram no meio deles. Eles estão no meio. Vem homens daqui e os homens da cidade no meio. Bah! Cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava ali, os alcançavam, até diante de Gibeá para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gideon, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Quantos meses ficam lá? 4 meses escondidos. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram o fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais. Em suma, tudo o que encontraram, e também a todos da cidade que acharam, puseram fogo. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que aquele período era período de guerra, amém? Não estamos nesse período hoje. Entre aspas. Né? Não estamos nesse período. Então, naquele período havia
E aqui, esses textos, a gente entende que Deus não, quando Deus diz não matarás, Ele não está proibindo de matar. Ele está dizendo, não cometerás homicídio. É quando você mata uma pessoa sem razão. Ok? Não cometerás homicídio. Porque senão, como é que Deus manda matar aqui? Tá dando para entender? No hebraico é não cometerás homicídio, não matarás. Aí matarás é muito genérico. Senão um policial não podia lutar e abater um bandido? Não matarás. É não cometerás homicídio no hebraico. Alguém entra na sua casa, quer roubar e fazer mal à sua família, você vai... Não, entre, estupre minha filha, estamos aqui em Benjamim. Você vai lutar contra. Certo? É não cometerás homicídio no hebraico. E aí, quando a gente observa esse texto, nós vimos Deus cumprir a palavra dele. Nós vemos Deus cumprir a palavra dele. A primeira coisa é que ele vê o sinal de fumaça. É o sinal. Vocês venceram. Israel vê aquele sinal e diz, olha, Deus cumpriu a palavra dele. A vitória chegou. Segundo, Israel, em aparente derrota, porque você pode perder a batalha, mas você não perde a guerra, amém? Quem está com o Senhor não vai perder a guerra. Vai perder batalha, mas não perde a guerra. Em aparente vitória, ele deixa de buscar Deus? E você, quando as coisas não vão bem? E você, quando as coisas não saem como você quer? Você continua perseverando? Ou você, não, Deus não está me ouvindo, vou ficar nesse domingo em casa, quarta, quinta, sexta, não vou nem buscar. Quero nem mais papo com Deus. É isso que tem que entrar no meu coração, no teu, perseverança. É isso que é perseverança. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, né? Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim, não pode se frustrar. Não pode. Se levantarão 1000 à tua direita e 10.000, mas tu não serás atingido. Porque você tem que ser, e Deus quer te fazer, porque a promessa dele de Isaías 40, essa te dá força, como os montes de Sião, que não se abalam. Quando aquele homem veio da casa da filha de Jairo e disse assim, não perturbes o mestre, porque tua filha já... O que Jesus disse para ele? Não temas, crê somente. As más notícias vão chegar, vão te abater, vão te abalar. Chore, se irrite, mas depois se recomponha e volte a buscar o Senhor, porque Ele já decretou o dia e a hora para te dar essa vitória. Mas é nos termos dele, é do jeito dele. O sinal da fumaça lança desespero contra as Benjamim. Benjamim olha, acabou para a gente. Mexeu na base de Benjamim, a cidade. Quer ver alguém se abalar, é mexer na base dele, família. E eles se abalam. Somente 600 homens restam da tribo de Benjamim. E agora eu quero dizer para vocês, quem quiser ler o capítulo 21 diante, vocês vão ver que os israelitas se arrependem de ter feito isso, porque extirpou uma tribo de Israel, que era Benjamim. E eles vão agora tentar pegar mulheres para que a tribo deles voltem a vivificar. E vai destruir outra tribo, Jabes de Gileade, para poder construir essa. Cara, sem direção o povo perece. Só fazem besteira. A razão de Deus demorar aqui e tudo mais é uma tentativa desse povo buscar Deus nas direções. Mas eles parecem que só buscam a Deus quando a coisa aperta demais. Será que você é assim? Quando a coisa apertou demais, aí você busca. Quando a outra coisa já não é tão assim, aí você toma o teu jeito. Você faz o que está na tua cabeça. Não segue direção de nada, nem de ninguém, nem principalmente de Deus.
Aí eles vão destruir outra tribo para restaurar essa. Leia o capítulo depois e restante. Juízes é muito rico, muito rico. Juízes fala da gente. Juízes fala da independência do homem em relação a Deus, quando ele quer ser o seu próprio Deus, fazer suas próprias vontades. Mas eu quero dizer para você, se você confiar no Senhor, se você confiar no Senhor, ainda que Ele não esteja te ouvindo agora, ainda que você esteja orando, clamando e as coisas não estejam acontecendo, saiba que Ele está trabalhando dentro de você, está trabalhando no teu orgulho, na tua soberba, na sua ira, na sua vanglória, no seu individualismo. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus não se deixa mover a mão porque tu faz jejum, porque você busca. Tem uma coisa que Deus não resiste: coração contrito e quebrantado. E a todos nós foi ordenado santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É justamente a santificação que declara: eu nasci de novo. Você não se santifica para nascer de novo, mas você se santifica porque você nasceu de novo. Amém? Amém. Chamar nossos cantores ao Senhor.